Nesse vídeo nós vamos ver um exemplo de implementação da Extreme Learning Machine, ou ELM. Nos exemplos que a gente viu até agora, sempre a gente se tratou com arquitetura rasa, ou seja, tinha uma camada de entrada, os pesos do vetor de W, ele eram multiplicados pela essa camada de entrada para passar por uma função de ativação e definir o rótulo de saída. Em geral, a gente definiu como 1 e menos 1. Só que isso aí só é capaz de fazer a separação linear de classes. Se nós tivermos um exemplo como esse daqui, nós não conseguimos fazer nenhuma reta que consegue separar essas classes. A gente não consegue dividir com nenhum tipo de reta. Sabe-se que é possível fazer essa divisão, mas a rede neural ela precisa ter uma camada oculta. Como seria isso? Os nós de entrada não vão direto para o nó de saída. Eles teriam neurônios numa camada intermediária, que normalmente é chamada de hidden layer. No caso aqui, nós temos uma arquitetura de apenas uma camada oculta. E dessa forma, nós temos um vetor de saída, considerando que é um problema binário, e temos uma matriz que é entre a camada de entrada e a camada oculta. Repetindo, nós temos um vetor entre a camada oculta e a de saída, e um vetor e uma matriz entre a camada de entrada e a camada oculta. Para a gente treinar a camada oculta para de saída, para a gente treinar esses pesos, a gente pode usar as mesmas técnicas que a gente estava usando até agora, inclusive a pseudo-inversa. Esse é um dos atrativos da Extreme Learning Machine, da ELM, que ela trata com a pseudo-inversa para treinar isso. A dúvida é como treinar da camada de entrada para a camada oculta. A ELM simplesmente não treina. Ela coloca uma quantidade maior de nós na camada intermediária, sorteia os valores da matriz W de forma aleatória e simplesmente congela esses valores. Vamos ver aqui como ficaria a implementação dessa ELM em Python. Para isso, vamos utilizar esse arquivo aqui da pseudo-inversa, mas vamos mudar o nome dele para ELM. E Extreme Learning Machine. Inicialmente, nós temos aqui uma base de dados qualquer, só que a gente vai mudar essa base de dados de forma que ela tenha outros tipos de centro. Aqui, vamos colocar os centros na forma de uma matriz aqui, uma matriz de centros, e 1,1 e 0,1. Esses aí vão ser os centros. O tamanho a gente mantém assim, os centros esse daqui. A gente pode tirar o center box também e colocar o desvio padrão como 0,1. Vamos ver como isso ficou. Ok, vamos tirar essa parte aqui e colocar 4 para ver. Vamos fazer mais um ajuste aqui, colocando o y binário. Então, a gente vai colocar o y sendo np.array. A gente vai pegar o y, o resto de y por 2, e vamos colocar o tipo como sendo inteiro. Tem alguma coisa errada aqui.
Vamos testar. Colocaram os dados aí. O centro 0, 1. E vamos tirar esse 4 daqui. Agora sim, a gente está com os dados bem distribuídos, né, colocados aqui. Esses dados não são linearmente separáveis, estão parecidos. Então, se a gente rodar todo o script, nós vamos ver que ele vai gerar aqui um vetor que nunca vai conseguir separar. Não tem nenhum vetor que consegue separar, ele vai acertar no máximo 50% ali. Talvez com um pouco de sorte, talvez 75% ele acerte. Mas não vai convergir normalmente esse daí para dar um acerto de 100% em cima de uma ressubstituição. Usando a ressubstituição, a gente tem que adaptar isso aí de forma a adicionar uma camada intermediária. Para isso, nós vamos colocar, vamos copiar todo esse perceptron aqui e fazer um código novo para ele. Vamos colocar aqui, ó. Ali, copiar de novo. E vamos colocar um código novo. E vamos chamar de Extreme Learning Machine. Por enquanto, essa Extreme Learning Machine ela está fazendo exatamente a mesma coisa que o Perceptron faz. A gente vai começar a fazer algumas alterações para incluir essa camada intermediária nela. Vamos continuar aqui com algoritmo, utilizando o mesmo algoritmo, só vamos dar mais uma adaptada, porque a ELM ela usa como algoritmo a pseudo-inversa. Então vamos colocar aqui pseudo-inversa. Esse aqui vai ser o algoritmo de entrada, não vai ter o W inicial. E para começar, a gente tem que ter dois Ws. Tem que ter o W de saída, se for binário, né? Vai ser uma matriz W, se for de saída, vamos manter esse nome W. Mas a gente também tem que ter um W, que é da camada intermediária para oculta. Aqui a gente vai colocar de input layer para hidden layer, por isso W e H. E a gente tem que definir algum valor para esse aí também. Função de ativação, a gente vai manter essa função de ativação sinal e vamos começar a fazer algumas alterações. Se eu tenho a base de dados, né, inicial, a gente pode colocar, aqui, voltando para essa arquitetura, pode colocar bias aqui ou não. Nesse caso, eu vou deixar sem bias essa parte, vou incluir o bias só na camada oculta para de saída. Mas se tiver num exemplo real, é interessante ter as duas possibilidades. Aqui a gente vai fazer sem isso. Quando formos treinar, antes da gente ter esse XB aqui, para incluir o bias, a gente tem que ter um XH. O que esse XH faz? Esse X vai ser o cálculo do que está entrando nos nós da camada intermediária. Então eu tenho X aqui, eu vou multiplicar pela matriz W e H, esse resultado vai entrar nesse nó aqui, e essa multiplicação vai ser o valor de pré-ativação. Depois que passar por esse nó aqui, passar por uma camada de ativação, essa camada ela vai estar com um novo conjunto de características. A gente pode chamar de um novo X aqui. E a gente vai chamar de XH, que é o que sai desses nós aqui. Vamos calcular esse XH, sendo assim, NP
mat mul, a gente vai multiplicar o nosso x de entrada com o peso da camada de entrada para a camada oculta. Esse vai ser o nosso XH. E a gente vai ter a saída dele, quer dizer, depois da camada de ativação, a gente vai fazer, que é o XHO, que é o X da camada oculta para o output. A gente sai aqui, né? A hidden layer, to output layer, self. Activation. XH. E a gente vai incluir o bias, só que aqui é da Extreme Learning Machine. A gente vai incluir o bias a partir do HO. Então a gente vai ter o bias só na camada de saída. Nada impede da gente ter o bias entre a camada de entrada para a camada oculta também não. A partir daí, a gente mantém a mesma coisa. Então, olha só, temos, a partir do momento que nós temos aqui um W, a gente vai gerar outro X. Esse X é que a gente vai fazer o cálculo final da predição. Ok. E para treinar a gente vai ter que mudar alguma coisa também. Por quê? A gente vai primeiro ter que encontrar o nosso W e H. W e H, a gente pode usar uma distribuição, né, uniforme, que ela pode ser entre 0 e 1, não tem nenhum problema. A gente coloca o tamanho dela sendo x.shape 1. Então ele tem a quantidade de colunas, a quantidade de características de x, e a gente vai ter também a quantidade de características da saída dessa matriz aí, que vai ser a quantidade de nós da camada intermediária. A gente pode escolher quantos nós da camada intermediária a gente pode ter. X.shape, vamos colocar baseado aqui, se a gente tem 5 características, a gente vai ficar com 25, por exemplo. Então vamos multiplicar por 5 aqui. Vamos colocar muito mais características do que a gente precisa. Então aqui vai ter uma distribuição uniforme, a gente gerou o W e H. Como que a gente vai saber o valor desse XH? A mesma coisa, a gente vai multiplicar aqui, ó. Essa mesma multiplicação a gente coloca aqui. E o treinamento, ele vai ser feito também com o X, aqui eu coloquei W, é XHO e ó, XHO. A gente coloca esse aqui também. E vai incluir o bias com esse XHO. Esse aqui, só que Extreme Learning Machine ao invés de Perceptron. Então a gente inclui o bias e daí para frente continua a mesma coisa. O list, limpa os binários, qualquer algoritmo ele pode ser usado, só que a ALM padrão usa a pseudo-inversa para calcular os pesos da última camada. Aqui, esse algoritmo já está preparado para multiclasse, apesar do diagrama nosso aqui tá para binário, esse algoritmo já está próprio para multiclasse. O que a gente precisa fazer agora é gerar um exemplo. Vamos ver se está tudo rodando aqui, por enquanto está, só na hora de rodar o código que a gente vai saber. A gente cria uma LM e Extreme Learning Machine com os valores padrão, né? Tá aqui. Só o algoritmo da pseudo-inversa mesmo é suficiente. Vamos ver se a gente cometeu algum erro aqui. lm.fit x e y. Aqui. E a gente coloca o ypred.
lm.predict com x, ressubstituição mesmo. A gente pede aqui para imprimir a acurácia. Vamos calcular na mão mesmo essa acurácia. Dividido pelo len de y. E imprimir também os pesos da LM. Vamos imprimir aqui. Peso. Primeiro, os pesos só da camada de saída. E LM, o bias. Só da camada de saída também. Vamos ver se está tudo certo. Olha só, tem aqui o bias e o monte de peso. Ele colocou 67% de acurácia. Ele ainda não acertou tudo. Vamos diminuir um pouquinho esse tamanho aqui do shape dele. Vamos colocar menos. Vamos colocar assim, vezes 2 só. Vamos ver se ele fica melhor com menos nós na camada intermediária, 64. Veja que aqui o peso agora ele está de acordo com a quantidade, os pesos aqui, eles estão de acordo com a quantidade de Ws que a gente tem na camada intermediária. Aqui, 64. Até repetindo aqui, ó, esse peso aqui. Então a gente consegue observar aqui que melhorou, está um pouquinho acima dos 50%. E essa nova formação de características que existe aqui, essas novas características que aparecem, só são possíveis se tiver aqui uma função de ativação nos nós na camada intermediária, funções de ativação não lineares, porque precisa acontecer uma transformação não linear aqui para que essa transformação gere um novo espaço de característica transformado não linearmente. Se a transformação for linear, ele continua só conseguindo separar linearmente. Entretanto, a gente usar aqui essa nossa função de ativação aqui, ela é uma função de ativação não muito eficiente para esse tipo de transformação. Ela é muito rígida. Se a gente conseguisse colocar aqui uma função do tipo tangente hiperbólica, a gente poderia fazer aqui, ó, from scipy.special import xpit, que é basicamente o exponencial. E aqui a gente vamos criar uma função aqui para ficar mais claro. Vamos criar a tangente hiperbólica aqui, ó. Definir tangente hiperbólica, onde a gente recebe um A, que ele pode ser um vetor, e a gente retorna a exponencial aqui do A vezes 2 menos 1. Então, ao invés de a gente fazer esse rigor entre entre 1 e menos 1, a gente vai ter algumas nuances aqui. E a gente substitui esse lambda aqui pela tangente hiperbólica. E vamos ver como fica o comportamento depois de criar essa tangente hiperbólica aqui. Até aqui a gente tinha conseguido 65, conseguiu agora 1,79, depois 100%, 100% um pouco, 96%, dependendo da quantidade. Às vezes a gente consegue 100% de ressubstituição, porque os nós da camada intermediária eles são aleatórios ainda. Então, essa instabilidade é coisa comum nessa LM mais simples. Vamos colocar mais nós aqui?
Vamos aumentar para 3 vezes a quantidade de características. Aumentar para 3 vezes isso aqui. Agora parece que ele está estabilizando melhor. Opa, 99. E a gente consegue visualizar melhor como essa LM funciona. Entretanto, o espaço que a gente está trabalhando agora não são mais 2 características. São 2 vezes as características aqui. Não sei porque está repetindo. Agora, esse vetor tem essa quantidade de dimensões aqui. Eu estou imprimindo W em algum lugar aqui em cima, só pode ser. Agora, a quantidade de dimensões é 6 e não mais 2, porque a gente multiplicou aqui por 3. Consequentemente, a gente consegue ver que para a ressubstituição está funcionando bem. Então, qual é a ideia do algoritmo da LM? É criar um subespaço totalmente aleatório e tentar descobrir nesse subespaço como esse novo espaço de características, qual é o melhor vetor de separação, no caso os vetores, quando a gente está usando mais de uma classe. Nesse caso aqui, a gente trabalhou com binário também. Então, é uma opção aí para a gente trabalhar com um classificador capaz de separar classes que não são separáveis linearmente.